Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está me dando a mim, dando a você que vai estar ouvindo este áudio. Para a honra e glória do Senhor, mais uma meditação na palavra do Senhor. Hoje vamos falar um pouco sobre a crucificação de Jesus, que se encontra em Mateus 27, versículo 33 em diante, onde diz para nós assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Vamos falar um pouco da crucificação de Jesus, porque nas igrejas a gente quase não vê pregando, pelo menos nos lugares que eu tenho andado, eu quase não vejo falando da crucificação de Jesus, o que o Senhor passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos estar levando a palavra dele, para que nós pudéssemos ter essa liberdade de escolher, essa liberdade de estar na presença dele. Nós não paramos para pensar, muitas vezes não paramos para pensar, imaginar o que o Senhor passou por nós, o que Ele passou naquela crucificação, o que Ele enfrentou, essa cruz que Ele enfrentou por nós, por amor a nós, para nos libertar, para nos dar salvação, para salvar a nossa alma da ruína. Jesus, Ele enfrentou uma multidão, Ele enfrentou um povo que gritava ali que crucificasse ele. E ele sendo um homem santo, um homem digno, um homem que nada tinha feito de ruim, de falar assim que ele tinha pecado, ele passou ali enfrentando aquela cruz pesada por amor de mim, por amor de você, por amor à nossa alma. E ele sofreu muito. E eu quero trazer a nossa meditação, que você possa agora meditar, imaginar como se fosse agora, neste momento, que Jesus estivesse sendo crucificado, que ele estivesse sendo ali condenado à cruz, condenado à morte, por mim e por você. Feche os teus olhos e comece a imaginar como se você estivesse ali neste momento, que fosse agora. O Senhor ali, levando aquela chicotada, arrancando pedaços de laço das costas dele, pedaços de carne das costas dele, com aquela chicotada qual deram nele. Foram muitas e muitas chicotadas que cada uma arrancava uma lasca. Imagina como as costas dele devem ter ficado, ali que via assim, ó, praticamente os ossos da costela. Imagina ele ali todo ensanguentado, aquele sangue descendo e aqueles guardas, aqueles soldados batendo nele. E ele ali aguentando aquela dor, porque ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele sentia dor como eu e você. Imagina ele levando aquela chicotada ali para que nós viéssemos reconhecê-lo como Salvador. Ele sendo aquela coroa de espinhos enfiando na cabeça dele, furando o crânio. Tudo isso ele passou por mim e por você. Ele sentindo aquela dor horrível, aquela dor terrível. Mas ele ali firme e forte. Porque era por mim, era por você. E o amor era tão grande, o amor é tão grande, tão grande, tão grande, que ele passou por cima da própria dor. Mesmo ele ensanguentado, dolorido, sentindo dor, ele estava ali aguentando aquilo ali. Como se não bastasse aquela chicotada, aquela dor, aquela humilhação, cuspiram na cara dele. Judiaram dele ali naquele lugar. Como se não bastasse tudo isso que ele já tinha passado, a dor que ele tinha sentido. Com a coroa de espinho, com aquelas chicotadas. Ele ainda tinha que carregar uma cruz pesada. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele pôs aquela cruz pesada.
E ali ele carregando aquela cruz. Às vezes ele sentia o peso e ele ganhava chicotadas carregando aquele peso, aquela cruz pesada, para que nós possamos hoje dessa liberdade de adorar o nome dele, de exaltar o nome dele. E ele ali não pediu nada para mim nem para você. Ele só pede que sejamos fiel, reconhecemos como o único e salvador das nossas vidas. Porque foi ele que enfrentou esta cruz pesada. Foi ele que enfrentou aquela dor. Foi ele que passou por aquela dor. Foi ele que carregou a cruz, todo machucado, todo ferido. Mas ele carregou, hora nenhuma ele desistiu. Hora nenhuma ele desistiu, ele continuou ali carregando naquela dor. E chegou lá naquele lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. Um lugar ali onde eles colocavam as pessoas, crucificavam as pessoas. Ele era cheio de pessoas que já tinham morrido ali naquele lugar. Cheio de caveira. Eles ainda pegaram os cravos pontiagudos e pregaram naquela cruz. E ele ainda passou mais por essa dor. Ele já estava com tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor, e ainda tinha que passar por mais. E ele ali, e ele não desistiu. E ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. E ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Enfrentou esta cruz, enfrentou a dor. E foi ali, crucificado naquela cruz. E quando todos pensaram que ele estava ali, derrotado, ele venceu. Ele venceu a dor, ele venceu a morte. E ainda deram para ele vinagre. Jesus, glória a Deus, aleluia. Um vinho com fel, mas ele provando não quis beber, porque era como vinagre. Imagina você lá naquele lugar, assistindo tudo isso, vendo tudo isso, ele passar por tudo isso. O que você faria? Você também o condenaria? Você negaria? Esse que morreu na cruz por mim e por você. E ele lá naquela cruz, pregado naquela cruz, resistindo à dor, resistindo e olhando aquele povo que estava ali, batendo nele, aquele soldado. E ele ainda pede para o Pai, perdoa eles, ó Pai, eles não sabem o que fazem. Tão grande o amor de Jesus por nós, tão grande este amor, que passou por tudo isso, para nos libertar, para nos salvar. Ele não desistiu. E ele pede para nós ter bom ânimo. Ele pede para nós não desistir. Porque o Senhor, ele não desiste de nós. Porque o pior, ele já passou por nós. Ele venceu a cruz do Calvário. Ele venceu a morte. E no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E nos garante a vitória. Ele nos dá vida e vida com abundância. E ele pede para nós a nossa fidelidade, a nossa adoração, o nosso reconhecimento que ele é o nosso Salvador. Ele é digno de toda honra e toda glória. É para ele que temos que dobrar os nossos joelhos. É para ele que temos que derramar a nossa lágrima. É a ele que nós temos que ser agradecido. É para ele que temos que dar toda honra e toda glória. É para ele que temos que renunciar ao mundo. É para servir ele que temos que renunciar ao mundo. Porque não foi o mundo que foi crucificado.
Não foi o homem que foi crucificado por você, nem por mim, pelos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Mas foi Jesus. Foi Ele que deu a vida por nós. Foi Ele que passou todas as humilhações por nós. Foi Ele que entregou naquela cruz do Calvário a sua vida. Para que nós pudéssemos ter liberdade de adorar e exaltar o nome dEle. E o que nós temos feito? O que nós temos feito para agradecer ao Senhor, para ser agradecido a Ele? O que nós temos feito para reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador de nossa vida? Nós temos ficado murmurando. Nós temos ficado deitado no sofá com preguiça de ir na igreja, adorar este homem santo, puro, mas morreu pelo meu pecado, morreu pelo seu pecado, sofreu pelas minhas falhas e tuas falhas. Agradeça o Senhor, seja grata a Ele, entrega a tua vida a Ele. Reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. Porque não tem outro caminho. Não tem como servir dois senhores. Entrega a sua vida àquele que deu a vida por ti. Coloca nas mãos daquele que deu a vida, que morreu por ti. Pede perdão para Ele agora neste momento. Fala, Pai, me perdoa. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor perdoa, Senhor, pelas minhas transgressões e iniquidade, pelas minhas falhas, pela minha ingratidão, porque nós somos ingratos. Pede ao Senhor que te perdoa nesta hora. Louve o nome dEle, agradeça a Ele. Oh Senhor, eu te louvo e te agradeço, oh Pai. Te louvo, te agradeço porque o Senhor passou por tudo aquilo por mim. Foi por mim, foi pelas minhas falhas, meus pecados e transgressões. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, oh Pai. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Medita na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus.